Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, no texto do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo de número 4, onde diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Querido amigo e prezado telespectador, a palavra de Deus chama nossa atenção quando aqui o apóstolo fala que Deus, nosso Salvador, deseja, Ele quer que todos os homens se salvem. Veja, amado, que coisa maravilhosa, que bênção extraordinária, que favor inefável da parte de nosso Deus. O homem perdido, o homem desviado, o homem caído, o homem vendido sob o pecado, mas Deus, o Criador, com o interesse de que todos os homens se salvem. Homem no sentido genérico, todos os homens, mulheres se salvem, todo ser humano se salve e que venha ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, é o desejo de Deus para a sua vida, é o desejo de Deus para a sua família, de que você possa ser salvo. E é interessante a gente observar agora o ponto de vista do ser humano. Será que o ser humano não deseja a salvação? Será que você que me assiste não quer ser salvo? Eu creio que sim, porque o ser humano tem no seu interior, já tem no seu espírito o desejo, a ansiedade pela salvação. A sua alma, o seu espírito tem saudade dos céus, saudade da divindade, saudade de adorar e cultuar o verdadeiro Deus. Mas diz aqui a palavra do Senhor, porque há um só Deus. E o desejo de Deus é de que todos venham a conhecê-lo. Porque, como você sabe, o homem, o ser humano, ele é adorador por natureza. Ele sempre vai estar adorando. Isso faz parte, é inerente ao ser humano. O ser humano sempre adorou, sempre irá adorar. Nos lugares aonde não se chegou a falar de Jesus, os homens adoram outras coisas. Então o homem sempre busca adorar. Ele faz um Deus para si quando ele não conhece o verdadeiro Deus e nem conhece a vida eterna. Mas o interesse de Deus é pelos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que diz aqui que vêm ao conhecimento da verdade. Quem tem o conhecimento da verdade, ele então se torna verdadeiro adorador, porque adora o único e verdadeiro Deus, adora aquele que é a vida eterna, adora aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adora aquele que é o primeiro e último, é o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o derradeiro, é aquele que criou todas as coisas, aquele que anunciou o seu plano, aquele que se fez homem, aquele que foi à cruz, aquele que ressuscitou, aquele que subiu à glória celestial, aquele que se manifestou como Espírito Santo para dar para cada um de nós, a mim e para dar a você a possibilidade de crer e compreender as Escrituras para seguir as suas pisadas, seguir os seus ensinamentos. Mas como o homem pode se salvar? O homem sempre quis, o homem sempre buscou. A Bíblia narra que o homem, quando viu o mundo destruído pelo dilúvio, logo ele quis fazer uma torre que tocava aos céus ou chegava às nuvens, porque ele quer se salvar. Todos, a palavra salvação é uma palavra muito comum no gênero humano. Sempre o homem anelou, buscou salvação. Mas aonde está a salvação? Será que a salvação está além do mar? Será que a salvação está na inovação tecnológica? Será que a salvação está nas religiões tradicionais? Será que a salvação está... Onde está a salvação? Onde o homem pode encontrar descanso para a sua alma? Quantas pessoas vão para um lugar, vão para o outro, mas o homem não pode se aproximar de Deus. O homem naturalmente não pode.
Por quê? Porque foi feito um grande abismo entre Deus e o homem quando o pecado entrou na vida do ser humano. E esse abismo de separação é intransponível para o homem. O homem não pode transpor o abismo e chegar a Deus. Então, como receber a salvação? Como conhecer a Deus? Precisa de mediador, intercessor. Senão, não há possibilidade. Por isso a Bíblia diz aqui, porque há um só Deus. Não adianta o homem correr atrás de múltiplas divindades, porque há um só Deus. Isso, Deus verdadeiro, Deus com letra minúscula, Deus falso, isso está cheio o mundo, e cada homem constitui para si um Deus que faz a sua vontade, porque o ser humano nesses dias quer subjugar até Deus. E quantos estão pregando e dizendo que não aceita isso de Deus e exige aquilo de Deus, e oram querendo determinar que Deus faça assim ou faça de tal maneira, como se Deus fosse o seu servo. Mas o Deus verdadeiro não é servo do homem. O Deus verdadeiro é sobre o homem, e o homem que deseja bênção e salvação é que deve crer no Evangelho e se tornar servo de Deus, se colocar na presença do Senhor. Veja o exemplo de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Ele julgava fazer um grande serviço a Deus, mas quando ele encontrou-se com o Deus verdadeiro, logo ele se quebrantou e perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? E ele não foi fazer exigência de Deus, mas ele foi se entregar, se render a Deus, para perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer que seja feito. E aqui o Senhor já começa respondendo que Ele quer que todos sejam salvos. Ora, se Deus quer, então alguém poderia dizer para mim: ah, mas se Deus quer que todos sejam salvos, então tá bom. Ele quer, Ele pode todas as coisas. Mas Deus não pode quebrar o livre-arbítrio. Ele concedeu para o ser humano fazer a escolha, e por isso Ele respeita e deixou o homem esta liberdade para decidir. Deus quer salvar. A prova que Ele quer salvar é que, sabendo que o homem precisa de mediador, e Ele mesmo sendo o único Deus, diz a palavra que Ele se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como se fosse ou como a glória do unigênito Filho de Deus. Ele tomou a forma humana, Ele se fez filho, Ele tomou a natureza humana, para que pudesse estabelecer uma ponte de ligação, criar um elo entre Deus e os homens, para que o homem pudesse alcançar novamente, chegar à presença de Deus, porque está aqui escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador entre Deus e os homens está escrito aqui: é Jesus Cristo, o homem. Mas eu fico olhando as religiões, e muitas constituem tantos intermediários. E aí então pegam os intermediários e dizem: ah, você precisa de determinado assunto, você pede para tal santo. Você tem outro assunto, é outro padroeiro, outro santo. E você tem outro, é outro santo. E vão formando os intermediários. Ah, você tem que pedir para fulano de tal, que é o protetor não sei do que. E aí então ele vai falar com Jesus. Até a nossa irmã Maria, grande serva de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe de nosso Salvador. Maria, serva fiel, que deu um mandamento glorioso, dizendo para aqueles que estavam nas festas do casamento em Caná da Galileia. E o mandamento dela foi assim: fazei tudo quanto Ele vos disser. Foi o único mandamento que Maria deu. Maria, nossa irmã, serva de Deus, que se encontra na glória do Senhor. Ela não pode interceder por ninguém, porque ela não é mediadora de nada. A Bíblia diz: há um só mediador. E quantas pessoas vão para os mediadores? E há mediador feito de gesso, há mediador feito de barro, há mediador feito de bronze, há mediador feito de ouro, há mediador feito de madeira, e por aí vai o mundo constituindo tantos mediadores.
E esses mediadores vão se tornando ídolos, e essa idolatria vai levando a pessoa para a condenação, para o lago de fogo, para o inferno, para as trevas exteriores, porque não há maneira do homem receber salvação, a não ser entrando pelo único mediador, que é Deus feito homem, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo, grande e eterno Deus, se fez homem, e Jesus Cristo homem, Ele, como natureza humana, é a ponte de ligação. Ele é o único que dá salvação. E Ele não quer que você peça para A, para B, para C, porque está escrito no profeta Isaías que Ele não dá a glória dEle a nenhuma outra pessoa. Ele diz: a ninguém eu dou a minha glória, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Coisa que aborrece ao único e verdadeiro Deus é alguém ter um segundo Deus, ou um segundo mediador, ou ter alguém a quem ele vai recorrer, clamar a todo instante, ou pedir, para ver se vai pedir para o Senhor. Se ele já deixou a glória, se fez homem, e se ele trouxe a mensagem do Evangelho, e se ele abriu os braços e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor. Será que ele fica satisfeito a pessoa querer beber de água viva de outra fonte? De forma nenhuma. Note o que o salmista registrou lá no livro de Salmos, no capítulo 115. E para algumas tradições bíblicas, se porventura você abrir a palavra de Deus e não encontrar no 115, procure no 113b. Procure ali por causa da numeração, talvez na sua versão da palavra de Deus, foi colocado no capítulo anterior, que seria o 114, está colocado como 113b. Mas note o que diz: porque dirão as nações, a partir do versículo 2, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz, inclusive lhe salvar, pela redenção do sangue derramado lá na cruz do Calvário, o único que pode pagar o preço do resgate da sua alma. Mas ele continua escrevendo aqui, diz assim: os ídolos deles, do povo que não conhece esse único mediador, do povo que não segue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do povo que constitui medianeiros, mediadores, intercessores para estar diante de Jesus em seu favor, isso não é bíblico. Os ídolos deles são prata e ouro, são obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Não é tempo de confiar em nada, em ninguém, em nenhum outro mediador, porque diz aqui no versículo 9: confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. E mais abaixo ele ainda diz: vós que temeis ao Senhor, confiai nele, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Nós estamos aqui anunciando Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e Jesus Cristo, homem, mediador entre Deus e homem. Ele é o seu escudo, Ele é o seu auxílio, Ele é o seu ajudador. Basta você não confiar em outra pessoa ou em qualquer credo religioso, mas nesta tarde entregar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, ou para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele entre na sua vida, lhe dê solução do problema, cura da enfermidade, salvação, libertação de opressão maligna e perdão dos pecados, e a garantia da vida eterna, a coroa da vida que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Portanto, o apóstolo escreveu: é interesse de Deus que todos venham para a salvação e para o conhecimento desta tão grande verdade, que há um único mediador entre Deus e o homem. Mas você pode, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, chegar agora, dobrar o seu joelho e assim chegar à presença de Deus com inteira certeza de fé, e Ele lhe abençoar a sua vida sem nenhum outro intermediário, porque Deus dispensa esses intermediários. Pelo contrário, Ele não aprova e a palavra de Deus rejeita. Mas fale com aquele que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, e não está com o ouvido agravado, tem mãos, mas apalpa, estende a mão em seu favor. Deixe de falar com aqueles que, tendo nariz, boca, olhos, não pode ver, não pode cheirar, não pode apalpar, não pode falar. Mas Deus fala, e fala no seu coração.
Portanto, fale com Ele neste instante. Entregue a Ele a sua necessidade. Confia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de libertar e salvar a sua vida, dizendo que é interesse dele que todos venham para o arrependimento, para a salvação em Cristo Jesus, porque Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunha ao seu tempo. O testemunho que damos é de que Cristo morreu em seu favor, para que você receba a salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.